Hoje eu fiz ontem, na verdade, né? Eu fiz 2 perguntas a Deus para saber qual mensagem, né, traria. Uma delas foi: essa mensagem será pregada se não houver ninguém visitando a igreja. Tem ninguém visitando mesmo, né? Foi perguntado e ninguém levantou a mão. Então, acredito que todos são da casa. Porque é uma mensagem sobre o juízo final. E o juízo final, para ter entendimento, tem que estar já na caminhada para entender que aquilo vai acontecer. E a outra pergunta que eu fiz para Deus foi: tem 2 mensagens. 4 dimensões do amor de Cristo. Uma mensagem mais fácil, né, mais tranquila, com muito mais glórias, porque vai falar todos os benefícios que nós temos diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então é uma mensagem mais com facilidade de absorção. Só que se não houvesse ninguém visitando a igreja, eu falei: Senhor, é necessário falar sobre o fim. Porque tem muita gente vivendo o dia de hoje, apesar de saber que vai haver o fim, não se programa para o fim, não se protege, porque o fim, para nós, crente, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, é a nossa vitória. O fim é a nossa vitória. Hoje, vivendo aqui com dinheiro ou sem dinheiro, aliás, no mundo capitalista é necessário ter dinheiro para que se viva um pouco melhor, não é o que nós queremos. Quem aqui quer ser milionário e não ter Deus no coração? Então dinheiro não é tudo. Quem aqui não quer ficar com nenhuma doença, mas não ter Deus no coração? Então a cura também não é tudo. Quem aqui quer ter toda a família salva dentro da casa de Deus, mas não ter Deus no coração? Então nem a família é tudo. Jesus é tudo. O Espírito Santo é tudo. O Pai é tudo. Vamos então iniciar com esta mensagem de Mateus 28, 19 e 20. Porque como é uma mensagem de juízo final, então é necessário que você leia, que você entenda. Porque eu posso vir aqui falar tudo aquilo que eu já estudei, mas você precisa entender como vai acontecer o fim. E por que o fim tem que acontecer? E qual a esperança que nós temos que ter diante do fim? E com isso, as nossas decisões de hoje têm que ser pautadas no fim de todas as coisas. Usa sempre essa versão ACF, por favor. Muito boa escolha de vocês. E já agradecendo todo o pessoal da mídia, porque vai ter bastante texto para a gente ler hoje, como sempre. Talvez a gente não conclua essa mensagem hoje, porque ela é realmente profunda, mas na próxima vez que eu estiver aqui, eu vou dar continuidade nela, assim como eu fiz com o Vinde a mim, o Vinde após mim e o Ide. Então aqui é o Ide de Jesus. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em meu nome, ou na minha versão está meu nome, mas ali em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Próximo. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Deixa este versículo por enquanto, porque o segredo está aqui. O segredo do fim está no começo. Lá em Deuteronômio 6, Deus já tinha projetado o fim. E lá em Gênesis 3, Ele já tinha aliançado a sua missão. Que é quando Ele dá a sentença para a mulher, para a serpente e para o mundo. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Aqui são todos os ensinamentos dele, de Gênesis 1 a Apocalipse 22. E ele vai falar que estou convosco todos os dias. Se ele está falando que é algo para o futuro, pela língua portuguesa, deveria ser estarei com você todos os dias. Porque faz mais sentido. Estar é presente. Já estarei é futuro. E como ele está projetando o futuro, ele está dando uma ordem, vão, vocês têm que ir. Tem que
anunciar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Mas eu estou com vocês. Por quê? Quando nós estamos no ID, é porque o reino já está dentro. Lembra? O reino está perto, próximo e dentro. Para ir para o ID, para ter êxito no ID, para ter sucesso no ID, o reino tem que estar dentro. Porque do contrário, vamos imaginar uma pessoa que tem um desvio de conduta. Vamos usar o exemplo da prostituição. Uma pessoa que ela tem esse desvio, infelizmente não conseguiu se libertar. Essa pessoa, ela pode ir até um prostíbulo e fazer um evangelismo? Vai ficar mais difícil para ela, porque o coração dessa pessoa ainda está na prostituição. Então ela tem que primeiro ser liberta disso, para depois ela ir lá e resgatar aquelas almas que lá estão. Por isso é necessário guardar todos os ensinamentos de Deus. Agora vamos para Salmo 101, verso 2 e o 6. Este texto, ele vai deixar claro para a gente que há uma condição para que a gente possa ainda anunciar este Evangelho. O verso 2 e o verso 6. Aqui, o salmista está se derramando em Deus. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. O que é inteligência? É a quantidade de recursos intelectuais que uma pessoa pode adquirir. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que é conhecimento. Eu preciso de conhecimento para andar no caminho reto. Se ninguém falar para mim que a prostituição é um erro, eu posso seguir nesse erro por toda a minha vida. Vocês sabem quantas... Eu fiquei até abismado quando eu vi esse dado, mas são mais de 8.000 línguas, 8.000 povos que nunca ouviram falar de Jesus. Nunca. Conseguem conceber uma informação dessa na era da tecnologia, com a internet, e ainda ter 8.000 povos que nunca ouviram falar de Jesus? Só que a gente está mais preocupado com o nosso interesse. É normal isso. Vamos tentar quebrar esse vínculo hoje com o nosso interesse e passar a ter interesse nas coisas de Deus. E aí você vai ver que quando a gente passa a cuidar das coisas de Deus, antes é Ele cuidando das nossas, nos dando condição de cuidar das coisas dEle, porque só Deus pode fazer a obra de Deus. O ser humano comum não consegue fazer. Então aqui o salmista está se deleitando no Senhor. E aí ele faz uma pergunta: quando virás a mim? Andarei em minha casa com um coração sincero. Aí ele está fazendo uma afirmação, está perguntando a Deus quando que Deus virá. E ele fala: eu vou andar com o coração sincero, até que o Senhor venha. E aí Deus responde: os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra. Se os olhos de Deus estivessem sobre toda a humanidade, com o sentido de se relacionar, não precisaria ninguém pregar, porque todos já ouviriam. Mas ainda tem 8.000 povos que não conhecem a Jesus. E nós que conhecemos, temos o dever, e eu diria mais, o privilégio, de anunciar a morte e ressurreição de Cristo. E aí ele vai falar que sobre os fiéis da terra estão os olhos dele, para que se assentem comigo. O que anda no caminho reto, esse me servirá. Mantém por enquanto esse texto. Assentar é aquilo que a gente já sabe, né? Demanda tempo. Precisa de tempo. Precisa de tempo. Ler a Bíblia somente aqui na casa de Deus é tão superficial que não vai gerar em vocês impacto quase que nenhum. Quase que nenhum. Se eu orar a Deus somente aqui na casa de Deus, estou fadado ao fracasso. É morte súbita. Porque Deus quer se relacionar em casa. E aí ele disse: aquele que se assentar comigo. E aí o ponto e vírgula na língua portuguesa é um espaço de respiro. É onde você vai ler: os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que se assentem comigo, que anda num caminho reto, este me servirá. Então é Deus fazendo um suspiro. Ele dá uma resposta ao salmista, dizendo: sim,
meus olhos vão estar sobre a terra, pode ficar tranquilo. Eu virei para alguns eu já cheguei, para outros eu ainda virei, mas para alguns eu já cheguei. Quem está aqui, Jesus já chegou ou ainda vai chegar? Se ele ainda vai chegar, não tem problema, mas eu acredito que ele já veio para todos vocês, porque todos vocês levantaram a mão, confessando que ele é o único e suficiente Salvador da sua vida, e a partir daí, nós temos que nos relacionarmos com ele. Foi muito dito hoje sobre fé, sobre esperança. Quando a gente sabe o final, irmãos, é mais fácil viver. Toda história tem um início, meio e um fim. Quando eu sei o final da história, fica muito mais tranquilo, porque eu preciso só me encaixar dentro da história. É só o que eu preciso. Eu não preciso fazer nada além e não preciso fazer nada a menos. Eu só preciso obedecer. Somente isso. E quem vai dar condição é Deus, porque nós não conseguimos fazer nada. Mas Deus consegue nos dar a condição de executarmos tudo quanto é necessário para a obra dele. Aqui ele vai falar do caminho, certo? Caminho reto. Jesus, ele disse lá em João 14 que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Esse caminho também foi preparado por um camarada chamado João o Batista, o último mensageiro entre o período veterotestamentário e o Novo Testamento. No entanto, a mensagem deste caminho, ela foi uma mensagem muito dura. Foi uma mensagem que poucas pessoas quiseram obedecer. Porque a palavra de Deus, ela nos confronta a sermos pessoas melhores. A palavra de Deus, ela nos direciona a sermos cristãos com bênção ou sem bênção, com saúde ou com doença, com emprego ou sem emprego, com a família aqui dentro ou com a família lá fora. Quem morreu por nós foi Jesus, não foi meu filho, não foi minha filha, não foi minha esposa, não foi minha mãe. Quem morreu por mim foi Jesus, e a minha fidelidade é com Jesus. E quem quiser seguir após Jesus, vai ter que fazer as mesmas coisas que ele está pedindo para a gente fazer. Então, muito cuidado em colocar o milagre na frente de Jesus, porque as dádivas de Deus são ótimas. Eu não sou contra milagre. No entanto, eu sei o peso que tem cada milagre. E eu vou mostrar para vocês o que Jesus pensa sobre ensino e sobre milagre. Outra vez repito, não sou contra milagre, mas toma cuidado. Se você vive atrás de milagre, há um problema aí. Problema de relacionamento, de conhecimento de quem é o dono do milagre. A mensagem desse profeta foi tão dura que ele arrastou uma pequena quantidade de pessoas, muito pequena. João Batista, ele tinha 5 mensagens. Primeira, arrependimento. Aí já era um problema, né? Porque arrependimento não é conversão. Conversão é mudança de direção. Arrependimento é olhar para trás e sentir tristeza por todas as ações que maldizeram o nome de Deus. E aí gera um pouco mais de peso, porque vai ter que gerar frutos de paz e de justiça. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele está dizendo, existe pecado aí, que tem que ser tirado. E só quem pode tirar é o Cordeiro de Deus. Terceira, e aí ele coloca um nome nessa, né? Herodes, não é lícito estar com a mulher de seu irmão. Herodias, né? Que era a esposa de seu irmão, e ele fez de tudo para ficar com essa mulher. Só que até hoje eu acredito que Deus não permite a poligamia e muito menos o adultério. Então a mensagem continua sendo atual, né? Quarta, convertam-se, raça de víboras. Isso ele falou para quem tem conhecimento de Deus e não quer praticar o conhecimento de Deus. Falou para os saduceus e para os fariseus, um grupo de elite que tinha, que dava ao povo uma ração, uma migalha da palavra de Deus, porque ninguém tinha acesso à palavra de Deus como nós temos hoje. No passado era diferente. E a última, importa que Jesus cresça
e que eu diminua. Então ele não dava valor à sua mensagem, como foi dito aqui pelo nosso presbítero Wagner, mas ele dava valor àquele que tinha enviado ele, o caminho. Então, não se apegue à sua necessidade atual. Apesar de Deus poder suprir, não se apegue a isso. Não se apegue ao interesse de servir a Deus por uma troca, uma barganha. Apesar de Deus recompensar, não se apegue. Sirva a Deus por consciência, por mérito daquele que morreu por nós na cruz. E por causa dele nós estamos aqui. E é por ele que nós vamos às nações, porque ele antes do ventre nos conheceu, e no ventre nos santificou, e depois nos enviou às nações. Só que esse processo, ele é maturado, ou seja, ele é um processo lento, que requer um esforço da nossa parte. E Jesus finaliza os seus ensinos dizendo: ide e pregai o evangelho a todos. Aquele que crê, for batizado, será salvo, mas quem não crê, já está condenado. Isso está registrado em Marcos 16:15. Mas vamos para frente porque preciso avançar, só tenho mais 20 minutos. A cada dia que passa, o fim, ele fica mais próximo da gente. E quando vier esse fim, a gente precisa estar pronto, a gente precisa estar preparado. Precisamos estar preparado. As diversidades do dia, as adversidades que nós encontramos na empresa, no trabalho, na família, na sociedade, não pode jamais sobrepor o sangue de Cristo na cruz. Porque se eu sirvo a Deus apenas por aquilo que Ele tem a oferecer, isso é religião. Otto Maduro definiu a religião como o conjunto de crenças e práticas de seres inferiores a um ser superior e anterior em busca de benefício. Mais uma vez eu disse e repito, não sou contra milagre, mas o milagre tem um peso, irmãos. Tem um peso que a gente não consegue pagar. Vamos chegar lá. Dessa parte do fim, eu julgo ser mais importante saber se a gente está preparado para ele, do que como. Por exemplo, tem várias linhas de raciocínio para dizer sobre o fim. A visão mais conhecida são as visões pré-tribulacionistas e as visões pós-tribulacionistas, acreditando que Deus vai retirar a igreja antes do sofrimento, e outros acreditam que Deus não vai retirar a igreja do sofrimento, porque Ele mesmo passou por todos os sofrimentos. As duas visões, elas têm argumentos para se contrapor. Então, eu não acho interessante um debate desse. Eu acho mais interessante saber se eu estou pronto para subir a qualquer momento. Seja na tribulação, seja antes, seja depois, não importa. Eu julgo ser mais importante não saber quando, nem onde, mas com quem eu vou estar. E aí, vamos colocar agora Lucas 18, 8, a parte B, e Jesus faz essa pergunta que é bastante triste. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Permanece com ele, por favor. Fé como relacionamento, meus irmãos, requer intimidade. A nossa fé hoje, ela é maior no nosso empregador do que em Deus. Quem trabalha registrado em CLT aqui? Levanta a mão. 2, 3, 5, 7, 10. A maioria é empresário, hein? Coisa linda. Mas tem bastante trabalhando como regime de CLT. Quem acredita que a sua empresa, todo dia 20, vai te pagar o vale? Levanta a mão, vocês que falam que são um CLT. Você acredita, não acredita? Agora, se eu falar para você que Deus pode te curar hoje do seu problema, fica mais difícil acreditar, não fica? Por que será? Porque na empresa nós temos relacionamento. Há uma constância, eu trabalho lá há anos. Eu sei que todo dia 20 vão me pagar meu vale. E eu sei que todo dia, quinto dia útil ou dia 5, eu vou receber meu pagamento. Já com Deus eu não me relaciono tão bem assim.
percebe que a gente tem mais fé no nosso empregador do que em Deus? Só que é por isso que Jesus falou, depois de todas as conversas que Jesus teve com os discípulos, 3 anos conversando com eles e mostrando o fim, e Jesus faz uma pergunta dessa: porventura, quando eu voltar, eu vou achar vocês com fé? A ponto de estarem me esperando, naquele belo dia que você não imagina? É muito triste, irmãos. É muito triste saber que a gente não tem fé em Deus. A gente precisa mudar esse cenário, porque Deus vai voltar, e Ele só vai levar os seus. Ele não vai levar todos, porque a maioria não quer. O céu está para todos, mas nunca foi para qualquer um. O céu é muito bom em palavras, mas na vivência com Deus, o céu é negar a si mesmo, é pegar a minha cruz e seguir Jesus, ainda que a minha família não esteja aqui, ainda que a minha cura não tenha acontecido, ainda que o meu emprego dos sonhos não tenha alcançado, ainda que eu não tenha o meu casamento dos sonhos, ainda que eu não tenha nada, Jesus vai voltar do mesmo jeito, e só vai levar quem tiver intimidade com Ele. Só vai levar quem tiver intimidade com Ele. Só vai levar quem estiver esperando por Ele. Maranata. Eu sempre falo a Deus que nas minhas orações eu sou muito egoísta, porque independente da minha família ter saúde, eu falo para Deus todos os dias quando eu oro: volta logo, Jesus. Mas se Jesus voltasse hoje, irmãos, você subiria? Eu subiria? Ou eu estou tão embranhado nos meus interesses, nos meus desejos, que eu esqueço o desejo de Deus, que é ir por todo mundo e falar que Jesus morreu na cruz por todos, e todos têm o direito de ter a salvação, todos também têm o direito de escolha. Você aceita se quiser, não é obrigado. Se Jesus voltar hoje, o que acontece com a gente? E é muito natural a gente tratar a questão de fé. Por exemplo, se eu falar uma referência que eu tenho de fé, e eu colocar 2 palavras, conhecimento ou confiança, qual que é mais próxima de fé? Conhecimento ou confiança? Alguns poucos falando conhecimento. E é verdade, irmão, porque a confiança por si só, ela não faz nada. Por exemplo, confiar em quê? Em quem? Como e por quê? Agora, o conhecimento gera um relacionamento, gera intimidade, e aí eu vou saber responder o que, como, por quê e quando. E por que é necessário tanto conhecimento, irmãos? Por que nós temos que buscar tanto conhecimento? Não só para nos protegermos de enganadores, de pessoas que vão dar mesmo muitos milagres. Graças a Deus pelo um texto chamado de Mateus 7, 21 a 23, que vão muitos dizer para Ele naquele dia: mas Senhor, em Teu nome operamos milagres, maravilhas, em Teu nome expulsamos demônio, fizemos acontecer. E Jesus vai falar abertamente em praça pública: apartai-vos de mim, malditos, vós que praticais iniquidade. Então milagre não é sinal de salvação, cura não é sinal de salvação, libertação não é sinal de salvação. Agora, relacionamento, intimidade com Deus é consequência da salvação. Eu não faço nada disso porque eu sou salvo, não. Eu fui salvo para fazer tudo isso. Então é o contrário de que muitos falam hoje. Eu sei que a mensagem não é fácil de digerir, mas como o presbítero Wagner disse, faço deles as minhas palavras. Não era nem para estar aqui hoje, irmão. A agenda era outra. Mas eu fiz perguntas a Deus e eu falei: se for para ser esta mensagem, não vai ter ninguém visitando na igreja hoje, porque ela é dura mesmo. Ela é para dar um ataque de, não
tem um aparelho chamado desfibrilador, não sei se você já conhece, é um aparelho que o pessoal usa para ressuscitar mortos. Com isso eu não estou dizendo que todos vocês estão mortos, ou que eu estou morto, eu estou dizendo que nós precisamos nunca, jamais, abrir mão da salvação, por cura, libertação, milagre, dinheiro, família, por nada, o nosso prêmio da soberana vocação que há em Cristo, como Paulo disse, é a salvação, é a esperança de que Ele vai voltar hoje, e se não voltar vai ser amanhã, mas o dia que Ele voltar, eu vou estar com Ele, e vou poder tocar no seu rosto, e ver todas as marcas, e sentir a angústia que ele sentiu, quando na cruz, colocaram uma esponja, que os soldados pretorianos usavam, para limpar as suas fezes, quando ele pediu água, porque ele estava com sede, e deram a ele uma esponja com fezes, e nós aqui preocupados com tanta coisa banal. Jesus está voltando. Será que Ele vai achar fé na terra quando vier? Será que Ele vai achar o meu coração e o seu coração intrínseco na palavra dEle? Divulgando por onde quer que a gente esteja, seja na padaria, seja no açougue, seja na farmácia, seja no mercado, onde quer que a gente ande, Cristo está dentro de nós. Porque se Ele está dentro de nós, a nossa boca só vai proferir uma coisa: o reino de Deus está próximo, e Ele está voltando, e Ele quer levar todos com Ele, mas nem todos querem aceitar essa mensagem, porque essa mensagem de confronto, ela espera mudança de atitude, novos interesses, novos desejos. Só Deus para ter graça e misericórdia de nossas vidas, por tão medíocre nós somos, de olhar para os nossos interesses e ofuscar os interesses de Deus, através de nossas vidas. Coloca o Salmo 131, por favor. Precisamos amadurecer. Precisamos amadurecer. Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes matérias, nem em coisas muito elevadas para mim. Permanece aqui. Aqui o salmista está deixando claro que os pensamentos dele são bem baixos, que ele nunca se lançou em um desafio maior, mas ele está sendo sincero com Deus. Ele está dizendo que ele nunca enxergou por essa ótica. Próximo. Certamente que me tenho portado e sossegado como uma criança desmamada de sua mãe. A minha alma está como uma criança desmamada. Mais uma vez ele reconhece o estado que ele está. Isso é muito importante. Se eu não reconhecer o estado que eu estou, eu não posso ter evolução para mudar e sair desse cenário. O próximo. Espere, Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Qual que é a diferença, irmãos, de pessoas que se relacionam com Deus, mas que têm atitudes erradas, e até têm o arrependimento, mas não conseguem prosseguir? Um belo exemplo é Judas e Pedro, andando lado a lado sempre com Jesus. Mesmo assim, Judas foi convencido a trair Jesus. E ele tinha, se você ler o texto, ele tinha um desejo até legítimo. Ele queria levar Jesus ao conhecimento dos outros, para que não fosse condenado. Só que Jesus já tinha falado:
é necessário que isso aconteça. Então, às vezes a gente fica orando. Eu me lembro de uma vez que eu fui ministrar lá na nossa casa de recuperação, e nesse dia, não sei se a irmã Luísa vai lembrar, muita honra, muita saudade me dá no coração da sua casa, do seu esposo. Manda um abraço para ele. Jesus, ele vai entregar tanta coisa a vocês por causa dos ministérios que vocês apoiaram. Eu lembro quando eu não tinha dinheiro e eu tinha que vir para cá e descer lá no Continental 5 e vir a pé para cá. A casa que eu ficava era do meu primo e era da irmã Luísa, e eles me acolheram sem me conhecer, e eu passava o final de semana com eles, cantando, louvando, adorando, e era uma bênção. Como muitos outros irmãos aqui me acolheram quando eu não tinha condição nenhuma, e hoje o que eu puder fazer por este ministério eu vou fazer, porque antes de tudo é Deus que me deu, então tudo que Deus me deu é dele, como disse o nosso irmão Zacarias hoje. Não temos nada a oferecer se antes Deus não tenha nos dado. Então, lá ministrando nessa casa de recuperação, tinha um jovem, não sei se quem é mais antigo aqui vai se lembrar, tinha um jovem que ele não tinha essa parte do corpo, todo o corpo dele foi amputado, ele só tinha o tronco para cima, ele vivia em cadeira de rodas e com aquelas bolsas, né, que tem os órgãos para fora e fazia com que ele defecasse e urinasse também. E eu achando, né, que estava com muita fé, e eu falei para Deus assim: Senhor, a gente vai dar um jeito de arrumar uma perna mecânica para esse jovem. E aí quando eu comecei a orar por esse jovem no final do culto, ele falou assim para mim: para! Ele me deu um choque, porque eu estava com muita fé, e eu falei: a gente vai sair daqui, a gente vai encontrar uma perna mecânica, e você vai voltar a andar. E ele, quando eu comecei a orar, ele falou assim: pode parar, porque quando eu tinha as minhas pernas, eu nunca quis conhecer a Deus. Quem se lembra desse jovem? O Jaime mais antigo, Baraúna? Meus irmãos, às vezes o melhor para nós é a falta do que ter tudo. Porque na falta, já disse as escrituras que na tristeza gera fé. Quando tenho tudo, eu sou abastardo, e abastardo não sente falta de nada. E quando não sente falta de nada, nunca vai ficar cansado e oprimido para buscar a Deus. Tome cuidado com o milagre, muito cuidado. Busque o dono do milagre. E se ele quiser fazer, amém. Mas se ele não quiser fazer, amém também. Ele é Deus, ele é poderoso, ele é restaurador, restituidor daquilo que nem merecemos. Aquele jovem me deu um tapa na orelha, porque às vezes a nossa visão ela é limitada, como a desse salmista. Nunca alcançou lugares mais altos, mas tem pessoas aí, meus irmãos, que estão sofrendo para divulgar o nome de Cristo. E nós, às vezes nem na faculdade o pessoal sabe que nós somos crente. Às vezes nem no trabalho o pessoal sabe que nós somos crente. Nós temos vergonha ainda do evangelho que nos salvou da morte para a vida. Mas eu quero profetizar sobre a vida de cada um de vocês. Mude a história de vocês. Não é Deus que vai fazer isso não, é vocês que vão fazer. É vocês lá na sua casa se relacionando com Deus, orando, jejuando, lendo, meditando na palavra de Deus e com honestidade dizer a Ele: Pai, eu nunca alcancei um outro nível e eu preciso mudar de fase, me ajuda. E Ele, eu tenho certeza absoluta, Ele vai ajudar todos quantos com sinceridade se colocar diante dEle. Como eu disse, é uma mensagem longa, mas com mais 1 hora de uma próxima vez, a gente conclui. A próxima fase vai ser muito gostosa, porque nós vamos falar sobre falsos ensinamentos, e nós vamos falar de como nós seremos julgados, e quais são os 7 livros que serão abertos. Então, eu não sei quando,
A programação não está na minha mão. Hoje, como eu disse, não era para eu estar aqui, mas aprove a Deus que aqui estivesse. E a próxima vez, seja quando for, eu vou dar sequência nessa mensagem, para mostrar a todos vocês os caminhos, passo a passo, para não ser pego desprevenido no final. E que Jesus tenha graça, misericórdia sobre nossas vidas, para que a gente consiga alcançar o fim, e chegar no fim melhor do que nós começamos, porque o fim é sempre melhor. Não importa o começo, pode até ser fervoroso, não importa o meio, pode até ser mediano, o que importa é o final. Sobre tudo e sobre todos, não vamos abandonar a Deus, porque Ele jamais nos abandonou. Vai ter louvor no final? Não? Então eu vou ler mais um pouquinho. Quem gosta de ler Bíblia aí? Eu amo ler a Bíblia, irmãos. Eu tenho assim um desejo peculiar. No Salmo 1 diz que bem-aventurado é aquele que anda segundo os conselhos, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta em roda de escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. E aí tem a promessa: será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas vivas, cujas folhas não caem, e dará seu fruto na estação própria. Então eu tenho paixão por essa palavra, e amo lê-la. Coloca o 1 Coríntios 3:12, por favor. Saindo da visão de criança, de meninice, de atender os nossos próprios desejos e esquecer os desejos de Deus, por que é necessário tanto conhecimento? Primeiro, para não ser enganado, e segundo, para ensinar correto. Deus, Ele indica o suicídio para quem fizer perder qualquer um dos pequeninos dele. É muito sério. Subir aqui e falar o que quiser, há um preço a ser pago muito alto, muito alto. E nós estamos falando daquele que é todo poderoso para julgar. Então, vamos lá. E se alguém, sobre este fundamento, qual? A palavra de Deus, o próprio Cristo, formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. Próximo. Isso, 12 e 13. A obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Irmão, subir aqui para falar, nunca foi fácil, mas para alguns não tem o mesmo zelo. Só que a recompensa, ela nunca vai existir por mérito nosso. O que nós temos que pregar é o que está escrito. Fora do que está escrito é conjectura. Às vezes é uma historinha boa, emocionante, que leva você a chorar, mas o que te leva à salvação é o que está escrito. E aqui Paulo está sendo claro, ó, vai ter gente que sobre este fundamento, sobre a palavra de Deus, vai formar um edifício. O que é formar um edifício? É algo grande, esplendoroso, lindo, igreja lotada. Como foi dito aqui também, campanhas e campanhas e campanhas. Mas quando fala que é para dobrar o joelho, ato de rendição, aí complica mais. Aí já não é mais o glória a Deus e aleluia, não é verdade? Só que aqui está dizendo, ó, vai ter gente que vai formar edifícios de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Só que a prova de tudo, o final de todos esses edifícios é isso aqui, ó, é o fogo. A madeira no fogo, ela é consumida ou não? O feno e a palha são consumidos ou não? Então o que persiste é o quê? Ouro, prata e pedras preciosas, não é isso? O ouro representa operação de maravilhas. O que é uma operação de maravilhas? Ela é diferente do milagre. O milagre, ele por si só não tem explicação. Mas vamos imaginar um cego de nascença, alguém ora,
curou, está enxergando. Isso é um milagre. Operação de maravilha é quando a pessoa não tem o globo ocular. Então, na oração, Deus regenera, traz à existência o que não existia e ativa o globo e volta a enxergar. Mas ainda assim, vai ter pessoas que fizeram operação de maravilhas, que vão chegar no final e Jesus vai falar: apartai-vos de mim. Prata são as almas. Este é o maior valor para Deus. A alma de um ser humano. Quem pode dar valor a isso? Porque foi pago com preço de sangue. E não foi o meu nem o seu. Então a gente precisa respeitar as diferenças. E não sair julgando as pessoas, embora Deus nos permite julgar. Aliás, a palavra julgar, ela vem de análise, né? Para você chegar a um veredito. E vamos explicar no final dessa mensagem sobre isso. Como que Jesus ensina a gente a julgar as pessoas, as palavras e os ministérios. Essa mensagem é muito boa, irmãos. Que você puder voltar num dia que eu nem sei qual será, você vai se alimentar muito bem dessa mensagem. E aí tem pedras preciosas, que para mim, juntando a prata e as pedras preciosas, são as melhores. Pedras preciosas são os ensinos. Ensino que não faz ninguém ficar dependente de ninguém. Ensino que não amarra ninguém a outro alguém. Ensino que faz você se despertar sozinho. E aí você, sozinho, tem o mesmo acesso que qualquer outro que se diz maior, que se diz ter feito mais. E você de repente acabou de chegar. Mas Deus revela para você, se você tiver com sinceridade diante dele, as mesmas coisas que ele revelou a Pedro, a Paulo, a Matias, a Timóteo, a Tito, a Judas, não Iscariotes, a todos. O véu do templo se rasgou. Então o ensino é chamado por Deus como pedras preciosas, porque hoje tem muito interesse, né? Tem muito desejo e necessidade de angariar tais coisas, e para isso eu preciso induzir, seduzir, atrair pessoas. E Deus nunca quis seduzir ninguém. Ele sempre foi sincero: os teus pecados estão perdoados, agora vai e não peques mais. Aquele que for fiel até o fim, dar-lhe-ei a coroa da vida. E aí tem gente que acha que está angariando várias coroas lá. Não. O mérito da salvação é de Cristo. O fato de lá nós chegarmos vai tornar o céu o lugar mais injusto de todo o globo. Porque nós não merecemos ir para lá. Mas ainda assim Ele quer nos levar. Porque é por Ele, não é por nós. É tudo a ver com Ele e nada a ver conosco. Bom, vou finalizar aqui. Na próxima a gente continua. Quero mais uma vez agradecer a Deus por esta oportunidade de falar um pouco da sua palavra, do jeito que ela está escrita, sem conjecturas, sem ornamentos, sem fantasias, mas que gere consciência na vida de cada um de vocês, que Jesus é bom o tempo todo, mas Ele também é justo o tempo todo. Bom porque Ele permite que a gente faça o que nós quisermos, e justo porque a gente só vai colher o que plantou. Tomem cuidado. Nas próximas vezes a gente vai saber os 3 tipos de julgamento que nós teremos. Vou falar agora porque tem 2 minutos para encerrar. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Eu peço a Deus que Deus conforte cada um dos corações e das pessoas que necessitam dEle o tempo todo. Saibam, Ele é bom o tempo todo.